Pronto, então iniciamos a gravação nesse momento, nosso mini curso, né, sobre as bases mitológicas e arquetípicas da comicidade. Meu nome é Alexandre Nunes e eu sou diretor de teatro, dirijo um grupo chamado Laboratório Teatro. Tenho algumas pesquisas voltadas para o campo da mitologia, da arquetipalidade, da imagem de maneira geral e outras coisas, como a direção de arte. E tem um vínculo muito forte com o fazer teatral, né? Sou professor universitário também, né? Há um tempo já, acabei me tornando, né? O Laboratório, inclusive, ele é um grupo que é também considerado um grupo de pesquisa. Eu não gosto de falar muito nesses termos, às vezes, porque isso faz cair uma seriedade tão grande que pode até atrapalhar a gente. Mas é isso, né? A gente funciona como um grupo de investigação, né? E como é um grupo prático também, né? Então é um grupo de experimentação prática também, né? E aqui no Festival da Ponta do Nariz, né? Eu falo mais como um artista, como um diretor de teatro, do que propriamente como um professor, porque é um evento público, né? Embora também constitua uma das nossas dos objetivos que a universidade tem muitas vezes, né? Que é fazer essa ligação com o meio, com o mundo, né? Porque não existe estudo se não está ligado às pessoas, ao mundo. Então, a gente vai estar conversando hoje sobre essa temática, que é uma temática, digamos, um pouco erudita, e que passa por essas questões que eu dei o nome de arquetípicas e míticas, né? Porque é um tema que me interessa muito, que tem muitas coisas assim que se revelam quando a gente passa a observá-lo, né? E a primeira coisa que a gente possivelmente teria para conversar sobre isso, antes da gente conversar um pouco sobre a estrutura, né? Então, esse minicurso, ele tem 2 horas de duração, né? É curto, mas é longo. É longo especialmente se a gente pensar em termos online, né? Todo mundo sentado numa cadeira, olhando para uma tela, isso cansa, né? Por isso que a duração é 2 horas, porque é o tempo máximo que a gente consegue ficar assim numa tela, tranquilamente, né? Participando de uma atividade desse tipo, né? Então, não daria para ser mais do que isso pelas limitações que a tela oferece, né? E por ser também online, eu vou tentar levar ele de uma forma que a gente consiga ter um pouco de leveza, né? E também conversar um pouco quando, né, entre um assunto e outro, também ouvir vocês, para que a gente faça um pouco dessas trocas, né? E esse material também, ele vai ficar disponível no YouTube, então ele poderá ser consultado depois por qualquer um de vocês que se inscreveram no mini curso, né? Ou por outras pessoas que não se inscreveram. A grande diferença para quem está inscrito aqui, né, fez a inscrição no festival, é que vai receber o certificado de participação, né? E para quem não fez essa inscrição, vai poder estar assistindo depois que a gente publicar no YouTube, né? Mas sem o certificado de participação. Fica um material público, livre, né? Para todo tipo de consulta. Então, essa vai ser a estrutura de funcionamento da gente. A gente vai batendo um papo, conversando, tentando se aproximar desses temas, né? Que são temas profundos, mas de uma forma tranquila, né? A vontade de se aproximar dessas temáticas e também ouvindo todos que estão aqui, né? Nas suas questões, nas suas dúvidas e nas suas colocações. Bom, então, retomando, né, aquela conversa, né, inicialmente, se a gente parar para observar, a primeira constatação óbvia e imediata é que a experiência, né, do cômico, ela é uma experiência que perpassa toda a experiência humana, né? Toda a cultura humana. Então, não é algo que a gente vai observar com restrições a determinadas
partes do planeta, né, países, etc. Aqui, quando a gente fala do cômico, a gente, então, está falando de uma característica humana, né? Que, claro, dentro de uma cultura ocidental, a gente vai ver que ela se manifesta de determinado modo, né? Dentro de uma cultura, né, mais oriental, a gente vai ver que se manifesta de uma outra forma, né? Dentro de uma cultura brasileira, que a gente não sabe se é oriental ou ocidental, porque, na verdade, ninguém aceita a gente, né, no meio dessa divisão. Nós somos os excluídos da classificação. Então, dentro de uma cultura como a brasileira e de outros que não são nada, né, desses nomes, isso também vai se manifestar de uma outra forma, né, de suas formas específicas. E algumas pessoas vão observar semelhanças entre isso. Então, existem muitas semelhanças, assim como existem as diferenças, e ambas as coisas são muito importantes e interessantes, né? O que é interessante do ponto de vista das semelhanças? É a gente começar a perceber que, de repente, povos diferentes e distantes têm coisas em comum, né? E isso foi um primeiro olhar que se lançou no mundo, digamos, do conhecimento sobre essa questão, né, digamos, da arquetipalidade, né? Ou seja, que há semelhanças entre culturas diferentes, entre povos diferentes, né? Entre, né, cosmogonias diferentes. A gente vai perceber que existem deuses, deusas, né, que vão ter similaridades. Então, isso é uma das coisas que se observou, né? E que é muito interessante de observar até hoje. O que há de interessante nas diferenças é exatamente aquilo que onde a gente pode estabelecer uma crítica, digamos, ao olhar das semelhanças. Por um lado, as diferenças dão uma particularidade, né, de cada coisa, ou seja, elas se parecem, mas são diferentes. Então, o que é que elas são diferentes? Então, a gente vai mergulhar, né, naquelas especificidades daquela cultura, né? E aí isso, né, tem variações enormes, né? Porque a gente pode falar quais são as especificidades do Brasil, né, em relação, né, a uma cultura europeia, por exemplo. A gente vai ver alguns indicativos. Mas aí, se a gente parar para pensar, o Brasil também é muito grande, né? Então, a gente pode observar essas diferenças também por região, por estado, né? Até chegar ao ponto de começar a observar essas diferenças por comunidade, né? E, se a gente for mais profundamente, a gente vai observar essas diferenças por grupos, né? Por famílias e por indivíduos, pessoas. E aí a gente vai começar a perceber as diferenças das pessoas. Isso também é uma coisa que vai interessar a pessoas que estudam esse campo, né? Ou seja, as especificidades, né? O que, né, tem de singularidade em cada pessoa, mesmo quando está em contato com, digamos, o mesmo manancial, digamos assim. E essa questão das diferenças, elas também, ou da singularidade, elas também são muito importantes enquanto crítica às semelhanças. Qual é o problema das semelhanças? O problema das semelhanças é que a gente pode acabar perdendo de vista a particularidade de cada coisa, de cada povo, de cada pessoa, quando a gente fica muito ligado nas semelhanças, né? E aí acontece muito que, digamos, as culturas dominantes, elas acabam permanecendo sempre em proeminência, né? E aí a gente tem esse apagamento maior, digamos, das culturas, né? Menos respeitadas, digamos, menos observadas, menos consideradas, né? E isso vai estar presente, inclusive, aqui na minha fala, como vocês vão perceber, né? Porque a minha educação foi essa, né? O modo como eu recebi, como eu fui estudando, me informando sobre as coisas foi esse, e, naturalmente, eu reproduzo muito disso, né? Então, vocês vão ver aqui que eu vou ter muitas ideias sobre mitologias gregas e não que ela não nos interesse, porque ela de fato nos interessa, né? Ela faz parte da nossa cultura, mas ainda estou em processo de organização elementos de outras culturas, né? Que compõem isso, Brasil.
Então, digamos que há um tempo atrás a gente quase que só ouvia falar de mitologia grega. Quando falava de mitologia. Então, mitologia era sinônimo de Grécia, né? Hoje em dia, a gente pode ficar feliz que isso mudou um pouco, né? Então, a gente já tem algumas diferenças em relação a antigamente, né? E a gente já vê mais, né, reflexões sobre mitologias de outros povos que não os gregos, né? Mas isso ainda é tudo muito recente, né? Até hoje, quando fala mitologia, todo mundo já pensa logo em Apolo, né? Porque isso está, né, nessa questão da dominância, né? Dominância cultural. E é um processo longo a decolonização. Então, esse curso também começa com um convite à decolonização, um convite para que vocês façam isso mais do que eu fui capaz até hoje, né? E até porque o processo decolonial também é isso, a gente inverter um pouco essas ordens hierárquicas, né? E convidar, né, todas as vozes a que a gente comece a ter uma dimensão melhor dessa pluralidade que é o mundo. Mas então vamos lá, tentando entrar nesse assunto sem rodeios, mas vai ser difícil, porque é um tema que gosta de escorregadio, né? Porque o cômico é escorregadio, né? É da natureza do cômico escorregadio. Então vou começar com uma primeira palavra inglesa, né? Para a gente ver porque a nossa cultura se formou assim, né? Essa palavra que eu queria trazer é trickster, né? Essa é uma palavra que serve de referência no campo dos estudos mitológicos ou arquetípicos para esse lugar que a gente poderia estar denominando de lugar, né, do cômico, né, da esperteza, né? Trickster é uma palavra-chave nesse sentido, porque ela pode ser traduzida como trapaceiro, né? E ela tem a referência exatamente a todos esses personagens, né, que têm esse tipo de característica. Qual é a característica? A característica da esperteza, né? A característica do trapaceiro também, né? A característica, né, de ser jocoso, de ser brincalhão, né? Tudo isso faz parte desse tipo de personagem que a gente vai chamar de trickster e que, então, a gente poderia estar falando que isso é exatamente uma das bases, né, da questão da comicidade, né? E por que uma das bases? Porque normalmente é onde a gente vai ver as lendas, os mitos, as histórias, onde aparecem esses personagens, né? E eu posso estar mencionando alguns aqui, vocês podem estar, inclusive, mencionando outros que eu não conheço e que, de repente, a gente vai ampliando esse leque, né? Mas se a gente for bastante tradicional, né, e olhar para o colonizador, eu vou fazer isso agora, porque acho que é interessante também a gente fazer esse exercício, né? Uma postura Oswald de Andrade, também antropofágica, de comer, né, aquele que nos coloniza. Então, a gente pode olhar para a Grécia e a gente vai ver lá na Grécia, nessa longínqua Grécia, um personagem, né, que é um desses personagens-chave, né, do que a gente pode chamar do esperto. Né? Quem é esse personagem-chave? Ele tem uma dupla face, inclusive, isso é interessantíssimo. É o Hermes, né? Conhecido, né, de duas formas por todos nós, né? Seja por aquilo que a gente chama no dicionário de uma coisa hermética, né? Como se fala, uma coisa hermética, Hermes Trismegisto, ou seja, uma coisa meio fechada, difícil, né? Misteriosa, né? Como o Hermes também é, ao mesmo tempo, isso é uma duplicidade muito característica, muito sintomática, né? De Hermes. Ele é também o personagem malandro, né? Porque apesar da gente conhecer as coisas como herméticas, como aquelas coisas ocultas, né, fechadas, né? Essa palavra vem exatamente quando você conhece o Deus grego, né, que dá origem à palavra, ele é justamente um menino trapaceiro, né? E brincalhão, né? Que está o tempo inteiro, né, criando artimanhas, né? Por exemplo, para a gente ver a narrativa nos cantos homéricos,
nos hinos homéricos, né? O hino a Hermes, ele é muito curioso, e quem faz essa narrativa é um professor chamado Rafael Lopes Pedraza, da Venezuela, e que, inclusive, era, né, estudou no Instituto Jung, em Zurique também, e se tornou um dos grandes, né, estudiosos de literatura e mitologia, né, do mundo, né? Ensinou durante muito tempo na Universidade de Caracas, né? Aliás, ele é cubano, tá vendo? Rafael Lopes Pedraza nasceu em Cuba, né? Estudou muito tempo em Zurique e terminou os últimos dias de vida em Caracas, na Venezuela, né? Ensinando lá, lecionando lá. O livrinho que ele trabalha essas ideias é esse aqui, Hermes e seus filhos. Então, nesse livrinho aqui, muito interessante, o Lopes Pedraza conta a história do nascimento de Hermes. E aí, como é que foi o nascimento de Hermes? Hermes, segundo essa narrativa, ele nasceu, né? E logo que nasceu, ele disse que estava com fome e queria carne. É isso que ele disse. Fome, quero carne. Estou fazendo assim, de acordo com o que eu lembro, tá? E aí, dizendo que está com fome e quer carne, ele então resolve, né? Ele nasceu esse dia. Ele então percebe que o irmão dele, o irmão mais velho, Apolo, né? Aquele deus, né, que a gente conhece, né, da iluminação, né? Aquele deus solar, Apolo, né? Ele tinha uma manada de bois lá, de gado, né? Então Hermes estava com fome e ele resolve roubar o gado de Apolo, né? E aí ele vai e rouba o gado de Apolo, né? E depois de comer, ele resolve pegar lá os restos do gado e ele constrói uma lira, né? Com isso aí, esse instrumento, uma lira, né? Ele constrói, depois de comer, saciar sua fome, né? Ele faz isso. Apolo, naturalmente, fica furioso e tenta descobrir quem foi que roubou o gado dele, né? Hermes ainda tenta uma trapaça, porque ele vai e faz as pegadas dele ao contrário, né? É uma lenda típica, assim, em várias culturas, né? Ele faz as pegadas ao contrário, né? Que nem um curupira, se não me engano, que gosta de andar com os pés ao contrário, né? Aí você pensa que está indo para um lugar, está indo para outro. Mas Apolo era muito esperto, ele tem uma visão longa, né? Então ele descobriu que foi Hermes, né? Que fez isso tudo, né? No primeiro dia que ele nasceu, né? Então ele vai lá até o pai, né? Zeus, naturalmente, o pai de todo mundo, né? Que era um grande de um safado, né? Que deu origem a essa cultura ocidental, né? Na mitologia, e que tinha várias mulheres, inclusive. E então vai lá conversar com Zeus, né? E vai denunciar o irmão, né? Que tinha acabado de nascer e já tinha lhe aprontado essa presepada, e diz aí, ó, Hermes, né? Mal nasceu, já está lá roubando o meu gado. Assim não dá, né? Aí é problema. Então, Zeus, né? Segundo Lopes Pedraza, ele dá uma grande aula nesse momento, inclusive, né? Porque Zeus então chama Hermes para conversar, né? Chama os dois, né? Hermes e Apolo. E aí, Hermes, Zeus pergunta para Hermes, né? Se foi ele quem fez isso. Né? Só fazia a pergunta, né? Clássica, não acusa, faz a pergunta. Foi você quem fez isso? Né? E Hermes, naturalmente, diz, não, jamais. Eu não. Não fui eu. Só que todo mundo sabia que tinha sido ele, né? E possivelmente, talvez até ele soubesse que não estava enganando ninguém, mas naturalmente ele é Hermes. Então ele disse, não, eu não, não fui eu. Né? E aí o Lopes Pedraza disse que esse momento é muito simbólico, né? Porque qual é a reação de Zeus nesse momento, né? Não é a de uma punição ou de qualquer coisa. Na verdade, Zeus dá uma tremenda de uma gargalhada quando Hermes diz para ele, na maior cara de pau, que não foi ele, todo mundo sabendo que foi ele, né? E então, ele dá essa gargalhada e ele diz, bom, saiam vocês dois, né, para se entender. Vão andando aí, conversem, se entendam para resolver esse problema.
E aí eles vão-se embora, né? Os dois, Apolo e Hermes. Né? Aí a Hermes leva Apolo até o local, a caverna. Estou lembrando, contando do jeito que eu lembro, tá? Onde ele teria levado o gado, né? E lá se encontrava a lira que ele tinha fabricado. Então ele toca essa lira, né? Toca para Apolo fica lá sentado ouvindo, né? Nunca tinha visto uma coisa tão bonita antes, né? Hermes pegou lá as tripas, pegou um monte de coisa lá, construiu aquela lira e estava lá tocando, fazendo aquela música incrível. Apolo deitou, sentou, ficou lá, né? Extasiado ouvindo aquela música. E aí então, quando Hermes para de tocar, ele diz assim, até que ele praticamente já tinha esquecido o que Hermes tinha feito, né? Com aquela música tão bonita que Hermes estava tocando. Aí Hermes então faz as pazes com Apolo e diz, bom, para pagar, né, pelo pelo que eu fiz, né, eu vou te presentear com essa lira. Então, a partir de hoje, esta lira que eu fiz, né, que é capaz de fazer essas músicas tão bonitas que você apreciou, elas são suas, ela é sua. E entrega a Apolo, né? E isso é muito simbólico, né, porque é a partir desse gesto, dentro dessa narrativa, né, porque a gente sabe também que em mitologia existem várias histórias, né? Nenhuma é certa, a verdadeira sozinha, e todas são verdadeiras em conjunto, né? Então, dentro desta narrativa, é a partir daí, então, que Apolo, e é pelas mãos de Hermes que Apolo se torna o patrono da música. Então, lá atrás, né, na música, temos um Hermes, né, aprontando com Apolo, e dando a Apolo a música, né, como uma forma deles, né, se entenderem. Mas Hermes seria esse, né? E essa é a característica, né, desse tipo de personagem, né, que faz esse tipo de ação, né, que é chamada de uma ação embusteira, né, brincalhona e etc. Né? E, inclusive, a partir desse relato, o Lopes Pedraza, nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente observa o campo da música, a gente vê que a música é das artes, né? Talvez aquela que tem mais, né, características formais, né? Tem um vínculo muito forte com a matemática, né? Talvez das artes aqui tem os aspectos apolíneos mais fortes, né? E o Pedraza diz que, por outro lado, né, a música que tem todos esses aspectos apolíneos tão fortes, né, ela também tem lá embaixo, como substrato profundo, né, um Hermes malandro como seu criador. Né? Então, a música é também tanto esse lugar, né, na poética, onde a gente vê a expressão apolínea mais forte, como é também aquele lugar que dá mais na profundidade, tem uma conexão muito forte com a malandragem. E aqui eu queria, então, fazer uma ponte, começar a traçar um outro caminho aqui para o nosso curso, né, a partir dessa palavra malandragem, né, e aí a gente fazer, a partir desse início que a gente fez, trazendo a ideia do trickster, trazendo a mitologia grega lá de trás, a gente agora fazer uma outra curvatura, né, e começar a entrar dentro dessa atmosfera, talvez, brasileira, embora tudo isso são atmosferas mundiais, né? São coisas que, de uma forma ou de outra, estão dentro de cada um de nós, né, humanos, né? Então, as culturas são diferentes, os povos são diferentes, mas, digamos que temos, né, somos irmãos num sentido muito profundo, né? Ou seja, que temos todas essas coisas dentro de nós, né, de uma forma ou de outra, e todas essas coisas se conectam, né? E aí eu vou tentar fazer aqui uma cobertura a partir da ideia do malandro, mas queria antes, né, nessa início de curso, dessa primeira hora, né, desse primeiro quarto, digamos, né, perguntar, já abrir a palavra agora para alguma questão que vocês queiram trazer para a gente dar prosseguimento a partir dessa ideia da malandragem com a qual a gente está fechando aqui com Hermes.
Se tiver, né? Se não tiver, também fica à vontade. Mas se alguém tiver algum comentário ou alguma questão, pode abrir o microfone e fazer a colocação. Bom, vou compreender que não, tá? Alguém está falando que está mutado, né? Eu não sei como é que está a questão aí do funcionamento, tá? Mas para mim está funcionando normal aqui, tá? Bom, então vou dar seguimento aqui e aí a gente vai estar... Meu mouse agora resolveu parar aqui. Não sei muito o que aconteceu, se foi a bateria dele que resolveu pifar logo no meio do curso, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa eu continuo sem mouse. Bom, a ideia de entrar no tema da malandragem, né? É exatamente porque, se a gente observar, o Hermes tem essas características próprias da malandragem, né? E aí, dentro da questão do cômico, a gente precisa exatamente ter uma conexão muito profunda com esse malandro interior de cada um de nós, né? E talvez o Brasil seja um dos lugares que, na sua cultura, mais honrou a imagem do malandro, né? Se a gente for percorrer, né, as culturas, a gente vai ver sempre a palavra malandro com uma conotação negativa, né? Malandro é aquele camarada, né, que faz uma coisa que não devia fazer, que prejudica outra pessoa, etc., né? Dificilmente a gente vai encontrar uma acepção de malandro, né, em outras línguas, que tenha, de repente, algo de positivo. E no Brasil a gente encontra isso, né? Então a gente encontra isso por diversas razões, né? A gente encontra isso em diversas músicas, né? A gente encontra essa ideia da malandragem muito forte na nossa cultura, né? Com valores positivos, né? Ou seja, o bom malandro, né? O malandro da boemia, né? O malandro que é a pessoa que, né, nos estende a mão, né? Que cria, né, artisticamente, né, que presenteia as pessoas com a sua, né, com a sua alegria, né, e com a sua criação artística, né? O malandro é isso, numa das acepções brasileiras, né? Naturalmente, eu entendo que essa acepção de malandragem, ela tem uma influência muito grande. Eu vou pedir aí para a moderação ajudar quando acontecer isso. Essa questão da malandragem, eu não consigo fazer isso com moderação. Quando acontece... Pronto, consegui, eu acho. Essa questão da acepção da malandragem, eu acho que ela tem uma ligação muito grande exatamente com a figura, eu não sei se usa a palavra mitológica, né? Vou usar essa palavra mitológica, né? Um personagem mítico, sagrado brasileiro, né? Que se associa exatamente ao trickster, né? Que é normalmente a ideia do malandro, né? Da esperteza, né? Do peralta e do pelintra, né? E aí a gente chega exatamente nessa figura, né, brasileira conhecida como Zé Pilintra, que é uma palavra tão difícil de você encontrar a etimologia dela. Eu dei uma olhada uma vez e não é fácil você descobrir qual é a etimologia de Pelintra, né? Às vezes supõe-se que tem uma associação com Peralta, né? Mas não se sabe muito de onde vem a palavra Pilintra. De um modo, a gente pode até, talvez, num outro dicionário, num outro estudo, até descobrir de um modo melhor, mas eu fico com aquela ideia de que, às vezes, não se sabe quem é que veio primeiro, né? Se foi o personagem mítico ou a palavra Pelintra, né? De modo que, às vezes, a gente pode crer que foi o próprio personagem que deu origem à palavra, né? O Zé Pelintra, né? E deu essa conotação à palavra pelintra, né? Que é exatamente essa, que tem a ver com essa coisa da esperteza também, né? De fazer uma coisa, né? Do tipo do Hermes, né? E esse Zé Pilintra, né? Ele é exatamente a grande imagem
que talvez traz para a nossa cultura essa ideia, né, da malandragem, né, como ela vai se constituir, né, como vai dar cidadania a um lugar muito importante da alma brasileira, né? Eu vou ler aqui um trecho, né, de um autor chamado Zeca Ligeiro sobre o Zé Pilintra, né? E aí ele fala aqui, né? Zé Pilintra é um tipo especial de Exu, um tipo de guia espiritual totalmente miscigenado. A saga de Zé Pilintra começa nos catimbóis nordestinos, onde ele é um negro, descalço e brigão, indo terminar no Morro de Santa Teresa, no coração do Rio de Janeiro boêmio. Tinha um andar gingado, né, e exibia a malícia da capoeira de Angola. Seus rituais são verdadeiros pagodes, cheios de samba, suor, cerveja e mulheres sensuais. Essa última parte eu acho que não precisa. Homens sensuais também. Nos seus feitiços e curas, ele usa elementos africanos e ameríndios, com um leve toque de magia europeia. Seu apelido ele ganhou por ter brigado muito contra o preconceito, exigindo que todos o respeitassem como doutor, sábio e médico de sua gente. Pronto, falou o Zé Pilintra. Ele brigava, não era à toa, não. Para ter o respeito com ele, para as pessoas entenderem que ele é Zé Pilintra, né? Ele é pilintra mesmo, e até mesmo por isso ele é sábio, ele é hermético. E aí a gente pode, daqui a pouco, se o tempo der, conversar um pouco sobre essa duplicidade hermética do pilintra. Né? Essa coisa que é, ao mesmo tempo, um malandro e, ao mesmo tempo, é um mago. Né? Porque se a gente observar, né, muita gente sabe, mas nem todo mundo sabe, né, a figura do mago lá no tarô, né, em todos os tarôs, mas o tarô de Marsella, né, tem aquela primeira carta número 1 do tarô, é o mago, né, fazendo mágica lá. Aquela figura do mago, ela é inspirada justamente no Mercúrio, no Hermes. Ele é um mago, né? Ele é um mágico. É daí que vem essa duplicidade, né? E se a gente observar, os mágicos, eles são, né, pessoas que enganam, né? Que eles fazem, né, até mesmo transformam a realidade dentro da lógica profunda da palavra magia, né? E eles enganam a própria natureza, né? Ou eles mexem com isso, né? E fazem, né, com que as coisas funcionem de modo diferente. Ou a nossa percepção das coisas funcionem diferentes, né? Porque esse é o mago, né? Esse é o Hermes e é o Pilintra. Não sei se vocês estão ouvindo uma pessoa participando aí atrás, mas vamos dar continuidade aqui. Estão ouvindo? Eu acho que ele queria participar, mas ele é muito novinho, ele ainda não saberia participar do curso. Bom, então, esses são alguns aspectos. Eu queria entrar nessa questão, nessa discussão da malandragem, porque ela é muito importante, e eu acho que ela faz uma conexão muito importante com os nossos estudos sobre a comicidade, sobre a nossa possibilidade de investigar, enquanto artistas, né, a nossa veia cômica, por exemplo. Então, esse aspecto da malandragem é fundamental, porque a gente vai chegar, então, nas discussões, eu acho, mais importantes, que nos conectam de volta também a Hermes, né, mas que a descrição do Zé Pilintra, ela é feita pelo Zeca Ligeiro. Eu vou colocar aqui, tá? Tem alguém perguntando aqui, né? Ele tem vários livros, o Zeca, tá? Porque o Zeca, ele é um cara também muito ele é um Hermes, né? Ele é super versátil. Ele tem muita pesquisa sobre candomblé, sobre umbanda, ele é do teatro, né? Tem muita coisa sobre a cultura popular. Tem um livro recente sobre uma noção de outro teatro, né? Isso aí, se eu não me engano, está num livro dele sobre umbanda. Eu acho que está num livro dele sobre umbanda. Não estou com o livro aqui, tá? Eu peguei de um resumo que eu tinha feito para um congresso uma vez. Então,
Eu sei que é um livro publicado em 1998, possivelmente é um livro sobre Umbanda. Isso, Umbanda, Paz, Liberdade e Cura, Zeca Ligeiro, um livro antigo de 1998. Tá? E aí, por que é que eu queria trazer essa questão da malandragem, né? E do vagabundo, né? Até porque eu acho que essa é uma das imagens que tem percorrido mais o Brasil ultimamente de maneira negativa. Né? Aliás, ela só pode ser negativa, né? Porque ela nos convida a entrar na via negativa da realidade, né? Que a via positiva, né? A via positivista, ela é muito cega, né? E ela é muito unilateral, né? Então a gente precisa mergulhar na via negativa das coisas para poder ter um equilíbrio, né, maior, né? Mas se a gente observar, né, a palavra vagabundo, né, malandro, né, essas palavras elas vêm sendo muito aplicadas, né, para como xingamento às pessoas, né? Então artista vagabundo, todos os artistas são vagabundos, um artista tudo malandro, né? Isso é ótimo, né? Ainda bem, né? Eu responderia com muito orgulho na frente, né, de qualquer penteu que, né, quisesse atribuir isso como um xingamento, né? E pediria o respeito, inclusive. É como também se utiliza, às vezes, a palavra palhaço nesse sentido. Né? Então, respeito aos palhaços, aos malandros e aos vagabundos, né? E a todos nós, né? Porque, né? E respeito ao vagabundo que lhe habita, né? Diríamos a qualquer pessoa que, né, profere esse tipo de palavra sem o devido conhecimento do que está falando, né? Mas de fato essas palavras elas vão ganhando, né, essa conotação e elas então nos convidam a gente a entrar dentro do significado delas. Então, se a gente for percorrer um pouco o significado de vagabundo, né, a gente vai perceber que a palavra, né, ela tem algumas conexões, né, com palavras que vêm lá do latim, né, do lácio, por ali, as ideias de vagabundos, vagativos, vagare, né, dando essa noção de pessoas que vagam, né? Bundos tem uma conotação no latim que dá a ideia de riqueza, né, de abundância, né? Então começa a trazer um pouco a ideia, né, de vagar em abundância, né? Ou seja, de pessoas que erram, né? No sentido daquele do cavaleiro errante, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Então é essa questão de você viver, né? O que é o cavaleiro errante, né? O que é esse navegar, né? É como um navegar através do qual você busca a si mesmo, né? Você busca o seu sentido profundo, né? O cavaleiro errante é esse que está, né, no seu processo de chegar à sua verdade, né? De chegar a uma verdade de conhecimento, de reflexão, de relação com o mundo, né? Então essa ideia de vagabundo, ela nos traz muito para esse território, né? Que é um território, né, de percorrer, de se perceber, né, em toda a nossa dimensão, e sem dúvida vai nos conectar então a o campo que a gente vai, né, poder observar da bioemia, né, dos prazeres noturnos, né, e de tudo aquilo que junto com a ideia de malandragem também carrega a conotação ruim, né? Como, por exemplo, o corpo, né? Não tem uma coisa que seja mais terrível do que o corpo, né? Para essa visão, né? Junto com o corpo também, né? A natureza, né? As árvores soltam muita folha, né? Sujam o chão, né? Nada melhor do que arrancar elas, né? E depois cimentar o chão, né? Para ficar tudo limpo, né? Com o piso, né? E nada melhor do que pôr, né, roupas, né, limpas sobre um corpo, né? E impedir o contato direto com ele, né? E esse tipo de pensamento, né, positivo que vai habitando essa mente, né, que tem horror, pavor, né, à malandragem e à vagabundagem, né, ao corpo, à natureza, né, e assim por diante também aos índios, né, e digamos que no fim das contas ao ser humano, né, que não tem uma coisa mais nojenta, né, do que o ser humano, né? Então, a gente vai chegando nesse tipo de loucura, né? Que somente uma recusa muito profunda, né, de nossa própria natureza é capaz de nos levar,
né? E aí esse território, né? Esse território, né? Que é um território obscuro de nós mesmos, por quê? Porque é um lugar que a gente muitas vezes recusa, né? E porque a gente está na procura constante, né? De ir para aqueles territórios iluminados de nós mesmos, né? Então, o vagante, né? O vagare, né? Ele vai exatamente em busca daquilo que não está muito claro, né? Então, é aquilo, o oposto do que a gente procura muitas vezes na nossa comodidade, né? E, e essa procura mais profunda, ela vai nos levando para outros lugares, né? Que são lugares normalmente tidos como proibidos, mas que são fundamentais no nosso processo de conhecimento e de percepção enquanto sociedade, né? Tem um outro livro do Lopes Pedraza. Eu tenho dificuldade, às vezes, de saber como é que eu vou conectando os assuntos, então vou conectar logo direto, né? Que se chama Consciência do Fracasso, né? E para falar disso, eu vou estabelecer aqui um contraponto entre a ideia do vagabundo e a ideia do bom aluno, digamos assim, né? Por que esse contraponto? Porque o aluno que não é bom, né, ele é normalmente considerado um aluno vagabundo, né? E aí, o que acontece com o aluno vagabundo? Ele, na verdade, ele vai ser posto para fora, né? Porque ele é um vagabundo, né? Ele não é um bom aluno, então ele vai ser posto para fora e ele normalmente não vai ficar na relação dos melhores, né? E a gente tem essa complexidade na formação de ator, que é exatamente a ideia. E nas artes, muitas vezes, né, quando a gente trabalha com a ideia de ensinar artes, fazer oficina de artes, né, como aqui agora, por exemplo, né, fazer cursos, etc., a gente entra num dilema muito profundo, muito complicado e difícil, né? Porque a ideia do curso é a ideia do que vão ter os bons que vão ser aprovados, os melhores, né, vão ter os ruins, os vagabundos, né, que vão ser reprovados, né? O vagabundo ele vai ser colocado na marginalidade, né? Então ele vai ser colocado para fora ou ele mesmo vai sair e vai para o bar beber, porque lá as pessoas entendem ele, né? E lá no bar ou lá no meio da rua, né, é que o vagabundo vai se tornar um artista que a gente chama do artista de rua, digamos, né? Ou, né, o malandro, né, carioca, como está lá na imagem, e vai construir a sua... Estou contando uma historinha, mais ou menos, ou criando uma parábola, né? A sua história de sucesso invertido. Não é muito interessante isso, né? Porque ele era um mal, ele era péssimo, ele nem atingiu o sucesso, né? E na sua desistência de querer o sucesso, ele atinge o sucesso. E se torna o malandro famoso, né? Que todo mundo quer, inclusive, né? Mas ele estava lá, ele não estava na lista dos selecionados, na lista dos que ficaram em primeiro, e depois foi para uma concorrência maior, né, daqueles 100 melhores, ficaram os 10 melhores, e ali depois saiu o melhor de todos, né, que é aquela imagem que a gente tem, né? E aí o melhor de todos é o primeiro lugar, né? Essa imagem do primeiro lugar, do melhor de todos, é a grande imagem que se contrapõe à do malandro. É por isso que as pessoas são chamadas de vagabundo, malandro, é exatamente em antinomia a essa ideia do primeiro lugar, que venceu todos os outros, né? E está lá como o melhor, né? Essa consciência iluminada do melhor, né? E aí Lopes Pedraza fala sobre uma coisa muito importante, que ele chama de a consciência do fracasso. Que não há coisa mais importante do que a consciência do fracasso. Que sem essa consciência do fracasso a gente está perdido, né? E a consciência do fracasso, ela é de um poder e ela tem um manancial enorme ali guardado, porque ela é o contraponto de todo o nosso sucesso. Claro que todos nós, em um momento ou outro, ou em diversos, quais sejam, a gente vai ter sucesso. Mas na grande maioria a gente não vai ter sucesso, a gente vai ter fracasso. Todo mundo vai fracassar. Todo mundo é malandro ou vagabundo, de alguma forma, em diversos aspectos da nossa vida, né? E é esse lugar fracassado que ele precisa de consciência, porque ele é rejeitado por todos nós. A gente não quer ser o vagabundo que vai ser aprovado. A gente quer ser o primeiro lugar, né? Como se talvez essa cultura precise se mudar, não sei quanto muito mais. E aí é esse malandro que é
né, em nós, né, essa persona dentro de nós, né, diversas que existem, ela está lá oprimida e ela precisa dessa consciência porque ela é de um poder enorme e ela, dessa forma reprimida, ela se torna, inclusive, perigosa, né, para nós mesmos e para os outros, né, porque ela pode se tornar violenta, né, quando, né, constantemente reprimida dentro de nós. E a consciência, né, desse fracasso, a consciência desse vagabundo, a consciência desse malandro, né, a nossa capacidade de estar junto com ele é exatamente igual à nossa capacidade de estar junto do ponto de vista social, né? Coisa óbvia, né? Claro que é óbvio, mas que as pessoas que não têm essa consciência são incapazes de compreender, né? E por isso tem gente que fala até hoje que para resolver o problema da violência tem que dar tiro, né? Ok, tudo bem, eu respeito a burrice alheia, porque eu respeito a burrice de todos, a minha, né? E todo mundo tem o direito de ser burro, né? Mas a gente precisa ter consciência desse nosso fracasso, né? Para poder não transformar a nossa burrice em assassinato, né? Em opressão, né? Em destruição, né? Nem matar indigenista a partir dessa nossa inconsciência do nosso fracasso, né? Então, esse lugar, né, acontece conosco, o contato com esse nosso fracasso, o mesmo que acontece socialmente. Ou seja, a partir do momento que a gente é capaz de socialmente ter, olhar para esses lugares, né, sociais, e a gente é capaz de ter um desenvolvimento educativo e cultura, a gente é capaz de ter, né, cidadania, a gente vê uma sociedade, né, uma civilização é a palavra de uma comunidade florescer, né? E é isso que acontece dentro de cada um de nós quando a gente, né, dá cidadania aos nossos malandros interiores, né? Porque esses malandros interiores, então, vão poder estar exatamente florescendo dentro daquilo, de toda a beleza que eles possuem. Como é que isso acontece, né? Isso acontece basicamente através de um processo que eu diria que o processo de formação de atores cômicos, palhaços, ele se dá exatamente aí, né? Que é esse contato com o nosso rejeitado. E não é um contato do rejeitado querendo transformar ele em vitorioso, querendo transformar o fracasso em vitória. Não. É o contato com o fracasso enquanto fracasso. É o contato com a nossa aberração, inclusive, enquanto aberração. Porque a nossa aberração interior, né, o nosso pan, né, ele é todo e puro a natureza, né, em sua simples expressão, né? Se a gente é capaz de estar em contato, né, íntimo com ele, né? Ele só se torna, digamos, uma perversão quando ele não é capaz de ser integrado, né? Essa natureza não é capaz de ser integrada, né, e reconhecida na sua singularidade, né? Então, é exatamente esse mergulho, né, profundo, né, que a gente vai, então, passando a fazer e exercitar dentro das nossas ideias de tolice, né? Ou seja, mergulhar no meu tolo, mergulhar na minha burrice, né? No meu burro profundo, né? Todos esses xingamentos, né, que a gente ouve e que nos destroem são exatamente, eu diria, os xingamentos para os quais a gente deve se voltar e mergulhar neles. Porque é só no mergulho nesse xingamento, aquele apelido mais terrível que alguém já pode ter colocado em nós, que a gente pode, então, ir lá nesse lugar do fracasso. É lá naquele xingamento mesmo, terrível, que alguém aplicou contra mim, né? Que eu vou lá, pego aquela chave e que eu tenho acesso, então, àquele lugar, né? Aquele lugar que tá precisando, né, de uma consciência, de uma presença, de um calor humano, de um acolhimento, né?
para a gente ver e fazer brilhar essa beleza que está colocada aí. E no processo de formação de palhaços, a gente vai perceber exatamente que é justamente fazendo brilhar esse tolo, né, que todos nós temos, né, que então pode surgir um personagem cômico verdadeiro. E essa é a grande dificuldade, porque a gente está acostumado a procurar o sucesso, a acertar, a fazer as coisas certas, né? Mas como é que a gente faz as coisas certas se a gente tem que fazer o personagem que faz justamente tudo errado? Então, é porque ele nos convida à consciência do fracasso. O palhaço, o cômico, ele sempre nos convida a essa consciência do fracasso, a aceitar essa humanidade que erra, esse nosso aspecto tonto, que não entende as piadas mais bestas, ou que não entende as coisas mais óbvias que todo mundo já entendeu de se fazer. E isso está dentro de cada um de nós, né? Todos, né? Porque a gente simplesmente vai reprimindo isso, né? A cada momento, isso nas idades menores, né? É quando mais tem, inclusive, né? Porque quanto menor, né, a gente mais está aprendendo, né, o que é o mundo. E então surgem muitos risos, né, das crianças que já descobriram antes, né? E então já começa já desde muito cedo essa repressão exatamente ao nosso tolo, né? E aí a gente não consegue, né, deixar esse todo se expressar, porque a gente aprendeu que depois que a gente entendeu aquilo era para esquecer aquele todo, né? Ele tem que ser sepultado. E aí num dado momento a gente precisa então trazer esse tolo de volta, né? A gente precisa convidar ele. Estão me chamando aqui na ligação, que é para colocar aqui o link. Tá vendo? Tá aqui no chat do lado, para quem está na transmissão ao vivo agora aqui no Zoom, tá? Um formulário que é para preencher relativo aos certificados, tá, gente? Estão me pedindo para espalhar aqui, para poder todo mundo pegar, tá? E aí a gente tem que abrir né? Tem que descobrir as portas para abrir, e esse processo ele é muito dolorido e difícil, porque ele é um processo totalmente negativo. Eu acerto quando eu erro. Eu venço quando eu sou derrotado. E essa é a grande imagem, né? Ou seja, é a imagem da desistência e da entrega. Não é a imagem daquele que ergue os braços para cima como vencedor. É a imagem daquele nocauteado, daquele que foi vencido, né? E é o estado no qual a gente precisa conseguir ser capaz de atingir em todas as experiências, né? E eu digo isso não somente para um ator, atriz, que investiga, né, a atuação, mas para qualquer artista, qualquer ser criador, né? Qualquer pessoa que trabalha mais ativamente com processos criativos, né? Essa ativação das potências que estão nesse lugar, né? Que são justamente aquelas que nos dão a capacidade de rir. E aí está a grande figura do riso. Aí está o Hermes. Aí está o brincalhão. Aí está o malandro. O Hermes ri o tempo inteiro, né? O Zé Pilintra ri. Os Exus riem, né? Você chega para um Exu, para uma pomba gira, você fala do seu problema, ele vai rir de você. É da natureza. Ele vai rir. Inclusive porque você está precisando aprender a rir, né? Para poder você flexibilizar essa rigidez. O riso é aquilo que é capaz de flexibilizar a rigidez do vitorioso. E o vitorioso tem muita rigidez, né? O grande campeão, né? Ele é rígido. Ele conseguiu matar
todos os seus tolos, todos os seus fracassos, todos os seus fracassados interiores, né? E ele está pisando em cima de todos eles ali na rigidez da sua vitória. E ele tem que segurar firme aquilo ali, porque se ele titubear, os fracassados se levantam, né? Mas tem uma arma muito forte, né, de flexibilização dessa rigidez da vitória, né, que é o riso. E a comicidade está exatamente nesse lugar. Ela está exatamente nesse lugar que é capaz de desmanchar, né, essa força, essa rigidez, que também é uma força que nos separa, né, que separa as pessoas. Elas nos coloca, né, em situação de pandemia. Cada um no lugar, né? Cada um na sua casa, no seu quadrado, né? Essa rigidez também nos separa, nos divide, né? Porque tem os melhores, tem os piores, né? Eu vou me relacionar com as pessoas que estejam à minha altura. Se a pessoa não é exatamente da minha altura, então ele já está aqui. Essa altura diz respeito a uma altura financeira, né? Então, as pessoas que são de classes um pouco mais elevadas, né, não gostam quando vê gente um pouco mais pobre pegando avião com elas, né? Eu não gosto, né, de ver gente mais pobre no shopping center ou na praia. Então tem que ter a praia do pobre, a praia do rico, né? Essa separação é uma separação intelectual, né? As pessoas mais inteligentes não podem estar junto das pessoas mais, né, não tão inteligentes, né? Os burros têm que ficar bem mais distantes, né? Eu não posso ter amizade com uma pessoa burra, porque vão pensar que eu sou burro também, eu não sou burro. Então, isso vai se espalhando, né? As pessoas bonitas, né? Eu não vou ter amizade com pessoas que sejam muito feias, né? Tem gente que troca memes pela internet, né, com fotografias de outras pessoas que seriam feias, né? Isso, sim, ainda é considerado meme, né? E aí, então, o feio também é um fracassado, né? É um desses, né, desses hermes marginalizados, né? E isso vai criando as nossas separações, né? E isso nos leva a compreender, inclusive, e aí eu vou chegar aqui de volta no Lopes Pedraza, por que Hermes, e aí também isso serviria para o Zé Pilintra, né? Dentro da nossa cosmogonia mais fácil de compreender, porque ele é o ser divino mais sem dignidade. Que ele começa dizendo isso. Hermes, de todos os deuses, é o que menos tem dignidade. Não tem dignidade praticamente nenhuma. É como o Zé Pilintra, né? Não tem dignidade nenhuma. Zero. E aí o Lopes Pedraza diz, por que ele precisa comunicar em todos os espectros? Ele é esse símbolo daquilo que conecta tudo. E a gente sabe que, em termos, né, simbólicos, né, Hermes é também o deus da comunicação. Não sei se vocês sabem, mas é o deus da palavra, né? O deus da escrita, dos jornalistas, dos escritores, dos comerciantes, porque o comércio tem um lugar de transação, né? Assim como Exu, né? É o deus de tudo isso também, né? O orixá de tudo isso, né? De todas essas conexões, né? Precisa conectar tudo. Precisa fazer, criar ligação com tudo. Ele é capaz de ligar tudo. Tudo obtém possibilidade de conexão através desse Deus. Tudo se conecta e pode ser conectado através dele. E por isso ele não tem dignidade alguma. Porque caso ele tenha alguma dignidade, ele não vai se conectar com quem não tem. Se ele for um Apolo, ele não vai se conectar com o mais baixo. Mas o mais baixo, digamos, e percebe o sentido da palavra, tá? Dignidade nesse sentido, tá? Porque todos eles têm dignidade, né?
naturalmente. A gente luta para que essas pessoas que muitas vezes têm praticamente a imagem, né, de um pelintra, que a sociedade inteira reconheça a dignidade delas. Tá? Então, as palavras são herméticas. Elas podem dar duplos significados, né? Mas se um Zé Pilintra ele for uma pessoa que tenha as suas dignidades, ele não vai se conectar ao mais baixo, né? Ao mais malandro, ao malandrão, né? E, por outro lado, ele lá de baixo, ele se conecta com todos, porque ele não tem esse negócio com ele. Ele conversa com qualquer um, né? Por não ter essas limitações que separam, essas divisões, aquilo que separa, que eu estava falando, ele se conecta com todo mundo. Pode ser o mais rico, lá em cima, o mais sábio dos sábios. E a gente sabe que todos esses personagens têm exatamente essas características. Lembra do João Grilo? Mariano Suassuna? É ele. Aquele demônio ali. Nesse sentido, aquele daimon ali, né? Que conversa com todo mundo, inclusive com o coronel. Conecta lá com o coronel. Ou com o padre, ou com o bispo que aparecer, ou com o mais letrado que aparecer. Ele conecta, ele vai lá. Porque ele também tem um símbolo da esperteza, né? Do pensamento rápido, né? Essas são as características. E a comicidade é exatamente isso. Ela conecta tudo. E ela tem de uma sabedoria incrível. Talvez a maior de todas as sabedorias resida justamente nesse lugar, né, da comicidade, do riso. Como diria Nietzsche, né? É preciso saber rir de si mesmo. Né? Rir de si mesmo é o grande desafio. Grande desafio de qualquer sábio. O mais sábio dos sábios. Você não vai ser um sábio de verdade se você não tem essa capacidade de rir de si mesmo. Por isso que tem muitas pessoas, né, de grandes sabedorias que têm uma trava, né, de conhecimento, né, que está ligada às vezes exatamente a isso. Capacidade de rir de si mesmo. Capacidade de rir de si mesmo é a capacidade de reconhecer o fracasso. A consciência do seu fracasso. É saber que lá no fundo você é tão fracassado, tão nada, quanto o mais fracassado dos fracassados, o mais nada dos nadas. Essa consciência. Que lá no fundo você também é isso. E aí você vai conectando, né, toda essa dimensão. E a gente vai se conectando. Né? Então o riso tem esse espectro, né? E é pelo riso que a gente atinge outros tipos de sabedoria, né? Não à toa, né? A gente observa que a gente tem sempre essa dupla, né, forma, né, de se relacionar na vida, né? Que a gente chamaria hoje em dia, né, de um teatro sério, por exemplo, né? Um drama sério, e de uma peça burlesca, né? Uma peça cômica. A gente tem essa dupla forma de se relacionar e de conhecer as coisas, porque essa, né, a manifestação artística, né, no final é uma forma da gente estar desenvolvendo conhecimento. É isso. Ah, não, é distração, é diversão, é porque é assim mesmo. Né? A gente, desde quando a gente aprende isso não é brincando, né? Então, falar que arte não é uma forma de conhecimento, que é uma forma de divertimento, de distração, é simplesmente não compreender o que é conhecimento. Né? A gente só conhece, compreende brincando. Né? Assim é com todo ser, com todo animal, né, vivente que a gente conheça. Né? Os cachorros aprendem a lutar como? Eles não se inscrevem num curso de jiu-jitsu, né, da academia, ou etc. É brincando de lutar.
com os outros cachorros, né? E assim vai, né? A gente vai brincando, né? Então, a gente tem essa dupla forma de conhecimento que se manifesta, né, no nosso fazer, né, artístico, que é esse campo, digamos, do dramático, né, que eu diria é uma forma da gente acessar o lugar da dor, talvez, né? A gente pode olhar para esse lugar, né, que é a forma trágica, né, através da qual a gente lida, né, com essas coisas. E tem a cômica, que é aquela que desmancha tudo isso aí. Desmancha na alquimia, né? Hermes, Mercúrio é o elemento transformador, né? Porque é um processo alquímico isso, né? Então, é através desse lugar aí que a gente vai diluir isso tudo, desmancha, funde, né? Põe lá na panela alquímica e põe as coisas para funcionar de novo, põe as coisas para rodar, põe as coisas para ter dinâmica, porque essas coisas presas, né, enrijecidas, né, que se tornam presas enrijecidas através das tragédias, né, da vida, elas são coisas paradas, né, são coisas mortas, né, e elas só podem, né, e elas não podem ficar assim, né, elas permanecem em estado de morte, né, e elas se transformam exatamente através desse processo, e esse processo é o processo do riso. E, nesse sentido, a grande sabedoria do Nietzsche, né, quando fala sobre essa questão do rir de si mesmo, é exatamente esse grande insight que a gente pode ter com relação a diversas coisas. E aí é isso, assim, digamos que em muito menos tempo do que deveria, né? Praticamente já falei tudo que teria para falar. Claro que a gente vai continuar conversando aqui e vão surgir outras ideias, né? Mas essa é a apresentação, de maneira geral, dessas bases míticas e arquetípicas, diríamos, sobre a comicidade, né? Sobre o que seria essa comicidade, essa experiência do cômico, né? Essa experiência, né, do nosso todo. Tem um aspecto que é importante, que ficou um pouco de fora, que eu falei muito do todo, mas faltou falar do pervertido, que a gente precisa conectar também, né? Pervertido é fundamental, né? Porque por isso tudo que a gente conversou, né? Mas tem um lado que a gente acessa através da consciência do fracasso lá no tolo, mas tem um lado que a gente acessa na consciência do fracasso lá no campo, de onde a gente é um menino mau, uma menina má, né, que faz a perversão, faz a perversidade, né? E esse lugar também é fundamental, né? E aí a gente pode observar, né? A gente tem imagem para tudo isso, né? Tá tudo lá, tá tudo no mundo colocado aí. A gente sabe que existe o clown, existe também o bufão, né? O bufão ele é perverso, né? A gente ri do bufão porque ele é meio burro, né? É um perverso burro que está dentro de uma atmosfera cômica, porque se for levado para uma atmosfera trágica ou para o campo da realidade, aí a realidade se torna trágica. A gente sabe disso, né? Atualmente a gente sabe muito bem disso, né? E então no campo do cômico, né? Esse perverso, né? Ele está lá na figura que a gente chama do bufão e ele precisa de uma consciência muito profunda, muito necessária, né? E a gente esquece muitas vezes dele, né? Porque é onde a gente poderia encontrar. Eu vou trazer uma outra imagem agora, que é a imagem de Pan, né? A qual a gente se conectou muito na pandemia, né? Pelo menos com a palavra, né? E Pan, ele foi sincretizado, inclusive, com o demônio, né? De modo muito terrível, né? O demônio do cristianismo, né? Só que ele não tem nada a ver com isso. Ele é um deus da Grécia Antiga
e ele é um Deus da natureza. Ele é pura natureza. Esse é Pan, né? Ele é todo natureza. A palavra Pan remete à ideia de tudo, né? E a gente poderia talvez fazer uma tradução livre assim de que significaria todo natureza. Ele é a natureza em si, e é só natureza. Isso seria Pan, né? E por ser natureza, ele é natural, né? E aquilo que a gente, de um ponto de vista de uma moral ou de uma cultura, diz que é uma perversão, né? É simplesmente natureza. Isso no lugar de natureza, né? Estou falando do lugar de quando a perversão ela é reprimida e se transforma num crime social, né? Isso é outra coisa. Esse crime social da perversão surge, né? Exatamente pela falta dessa consciência da natureza, do ser natural, né? Porque é lá que você descobre que simplesmente aquela expressão que dentro da moral e dos costumes é uma perversão, ela simplesmente era uma expressão da natureza, uma expressão natural, um impulso vivo, responsável por tudo que vive e respira. Ele é só Gaia, fazendo um pouco de uma ampliação metafórica aqui. Ele é só expressão natural, ele é pulsão. E claro, né, somos seres que vivem em sociedade, né, e vamos tendo consciência e vamos aprendendo a lidar com as nossas pulsões, né? Mas lidar com as pulsões de uma maneira sadia implica lidar com as pulsões de uma maneira sadia, o que não inclui né, a repressão às nossas pulsões naturais, mas simplesmente a canalização delas da melhor forma. Isso é difícil, é claro, né? Por isso que até hoje temos, né, os nossos processos, as nossas dificuldades, né? Mas temos capacidade suficiente hoje em dia de lidar com isso, né? Por tudo que a gente conhece, né? Enquanto pessoas, né? Indivíduos, né? Temos já, enquanto humanidade, esse manancial guardado aí, né? Só não faz porque quem manda é pervertido, num mau sentido, né? Então, esse lugar da perversão é também outro lugar também muito importante nessa pesquisa, nessa investigação, né? Porque é onde a gente vai encontrar, então, né? Eu estou trazendo essa imagem do Pan, né? E essas pulsões que são naturais. E tem umas historinhas muito interessantes com relação a Pan, né? Uma delas é interessante que Pan se apaixona por Eco. Eco é uma deusa que foi condenada a não falar mais nada. Ela só faz repetir o que os outros falam. Foi ciúme de Hera. Hera jogou essa maldição nela por conta de ciúme, se eu não me engano foi Hera. Então, Eco só faz repetir o que todo mundo fala, né? É por isso que a palavra Ecos é Eco, porque o nome da deusa é Eco. Então, ela foi condenada a só repetir o que os outros falam, né? E Pan se apaixona por Eco. Naturalmente, Pan vive na mata, né? Lá no meio da mata, no vale, é aquele lugar onde você grita e as palavras ecoam, né? Então, naturalmente, Pan se apaixona por Eco, né? Porque lá é onde Eco se manifesta, né? Mas Eco não quer saber de Pan. Não quer saber, não quer saber, não quer saber de Pan. E aí ela se apaixona por outra pessoa, outro Deus. Deus não, outro personagem. Naturalmente, ela vai se apaixonar por quem? Por Narciso, que estava lá olhando o próprio reflexo no lago, né? Então, numa metáfora, a gente poderia dizer que a natureza tenta ecoar em nós, mas esse nosso narcisismo humano nos impede de ter essa conexão, essa consciência, né? E Pan, vocês conhecem a história, né, de que o grande ditado, né, eu acho que é de Plutarco, que diz Pan morreu, né? O grande deus Pan morreu. Isso se tornou uma frase conhecida, né?
O grande deus Pan morreu. E aí, os comentadores, né, eles dizem que essa história de que Pan morreu, ela vai surgir justamente a partir do momento que o homem vai deixando mais de ser nômade e vai começando a aprender a cultivar a terra e principalmente a cuidar, a criar os animais, né, em cativeiro, né? Ou seja, é como se a ideia de Pan morrer, ela surgisse exatamente quando a relação, né, da nossa cultura com a natureza, enquanto uma espécie de alteridade que me foge, ela vai sendo apagada e substituída por uma ideia de uma natureza que pode ser subjugada, controlada, domesticada, né? Então, aquela alteridade, porque Pan era aquilo que dá o medo, né? Pânico, né? O selvagem, né? Você na mata, né? Você fica em pânico porque você pode ser atacado por um animal selvagem a qualquer momento, né? Então, a natureza é essa alteridade, né? É um lugar de pânico, né? Onde você, né? Os animais vivem todos, né? Tem as suas regras de funcionamento porque é uma alteridade profunda, né? Então, quando a cultura humana começa a fazer a domesticação de animais, né, e tal, e das plantações, então surge a ideia de que Pan morreu, porque há essa morte, há essa sensação de que morreu aquele Pan, aquela natureza enquanto alteridade absoluta, né? Mas então os comentadores, né, também dizem, né, que vez por outra, então, a gente tem aquela sensação, né, que um Antonin Artaud diria, né, aquela sensação, o céu ainda pode cair sobre nossas cabeças. Quando surge uma pandemia, por exemplo, né, quando surgem determinadas coisas que então a gente tem a consciência de que Pan não morreu. Então, essa conexão também é uma conexão desse tipo, né? Porque a gente vai matando também esse ser natural em nós, né? Com o modo como a gente lida com as morais e com as regras, né, e etc. E o Buffon, ele joga com isso, né? Ele joga com o pervertido em nós. Até porque o Buffon, eu acho que ele tenta resgatar, inclusive, o pervertido socialmente, né? Ou seja, aquele que, por conta de uma incapacidade de lidar com o seu ser natural, suas pulsões naturais, né, reprime e aquilo vira uma espécie de perversão social. É como um Paio-Bu, do espetáculo Bu Rei, né, do Alfred Jarry, que é um cara que resolve, né, se tornar rei matando o rei, toda a família, todos os príncipes, todos os descendentes, depois sai matando o povo para ficar roubar com o dinheiro de todo mundo. Mata todo mundo e, claro, naturalmente que esse governo não dá certo, né? Ou seja, um governo genocida, né, perpetrado pelo Paio-Bu, né? Estou falando do Paio-Bu, tá? Se outro genocida se identificar, não tem a ver, né? Mas também é livre a associação, né? O Paio-Bu, naturalmente, né, a mãe Bu diz que ele é muito burro, e é lógico que esse governo não vai dar certo, porque está matando todo mundo, pegando dinheiro de todo mundo, ele não está sabendo fazer as coisas, e ele diz que ela cala a boca, que ele... Cala a boca, mulher, aqui eu é que sei o que eu estou fazendo, mas ela também é outra personagem, né, farsesca, né, que é quem convence ele, inclusive, a se tornar rei, matando todo mundo, matando o rei da Polônia, matando todos os filhos do rei. Mas claro que um príncipe sobrevive, né, e depois recupera o trono, e o Paio-Bu, é claro, ele tem que fugir, né, porque estão caçando ele de todas as formas, né. Então, isso é um espetáculo farsesco, né, da história do teatro europeu, né, clássico, né, que se tornou, né, na modernidade muito conhecido, né, o Paio-Bu, né, que aí ele se torna rei da Polônia, né, até pergunta por o Jarry por que ele colocou a Polônia, eu disse, porque podia ser qualquer lugar, então eu achei que a Polônia era um lugar que... a sensação que eu tenho é que ele quis dizer assim, a Polônia é aquele lugar que ninguém lembra, né, direito, ninguém respeita, então eu vou pôr Polônia, né, tipo...
Claro que a Polônia é um país maravilhoso, né? Inclusive grandes artistas, né? Mas eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Porque o cômico, o farsesco, ele sempre procura esses lugares, né, que estão sombreados, né, que são rejeitados, né, o que não são, né, o centro. Ele não colocou a França, né, não colocou a Inglaterra, ele colocou a Polônia, né, como esse lugar exatamente para fazer, né, funcionar o seu jogo farsesco, né? E o Pai Ubu é esse personagem, né? E que a função dele no final um pouco é muito essa, né? Enquanto o clown, né, o palhaço, ele faz com que a gente acorde dentro de nós aquela tolice, aquela ingenuidade, né, da criança, né, aquela tonteira, né, e a beleza dessa ingenuidade. Já o personagem farsesco, o bufão, né, ele faz com que a gente olhe para as nossas perversões e a gente vá curando elas, né, antes que a gente se torne um paibu e saia matando todo mundo para ficar rico, né? Ou mesmo que você já tenha se tornado um paibu, você pode assistir aos personagens farsescos e você ainda tem cura. Você pode, então, começar a rir de si mesmo, né? Perceber a sua, né? Perceber a sua insignificância, né? No meio dessa poeira cósmica que habitamos, né? Perceber que podemos, né, ter acesso à felicidade mais profunda através desse riso, né, libertador, infantil, livre, né, brincalhão, né, malandro, jocoso e sapiente, né? Então, essa sapiência profunda aqui, esse riso capaz de libertar, né? Então, eu diria que os aspectos arquetípicos, míticos e arquetípicos da comicidade, eles apontam para talvez a maior das maiores sabedorias humanas, né? A comicidade aponta para esse lugar. E não à toa se fala, né, que as pessoas que têm bom humor são pessoas espirituosas, né? Acho que porque, né, é desse senso de riso, da nossa capacidade de riso, né? De rir de nós mesmos e de rir com os outros, e só rir do bufão e do palhaço, literalmente bufões e palhaços, só desses a gente pode rir, né, deles, como esse lugar, né, de abertura, dessa sabedoria profunda que habita em todos nós. Então, é aí que a gente faz a abertura dessa grande sabedoria. Sabedoria do rir de si mesmo, que é um exercício contínuo, que nunca a gente encontra, né? Nunca a gente pode dizer que chegou, né? Porque a ideia de encontrar também se assemelha às vezes à ideia de ter conseguido, né? De ter vencido. Então é um lugar em constante construção, né? E desconstrução, que a gente está se desconstruindo enquanto pessoa, né? Com a consciência sempre da nossa pequenez também, né? Eu acho que ele nos leva para esse lugar, né? Somos grandes porque temos consciência da nossa pequenez, né? Todas as ideias de sabedoria apontam no final para isso, né? Quanto mais sábio, menos consciente do pouco que sabe, né? E por aí vai, né? Então, essa grandeza, a capacidade de enxergar a nossa pequenez, né? E a vacuidade de tudo, né? De como tudo é extremamente passageiro, inclusive impermanente, né? Essa impermanência, né? Que é outra coisa, né? Que a gente tem dificuldade de lidar com o fim das coisas, né? Com as coisas que passam, né? Os palhaços gostam muito de brincar com isso, às vezes agarrando as coisas, se agarrando, as coisas que simplesmente acabam, porque é uma sensação natural, né? A gente tem essa sensação. É porque a gente está numa circunstância que a gente vai perder alguma coisa, a gente está
uma coisa que a gente tem esse desespero, né? E é preciso rir disso, né? É preciso perceber que o fim é o fim, né? E vai acontecer mesmo, né? Se eu me agarrar, eu só vou, né, me esborrachar, né? Se eu me agarro, aquilo que vai acabar. Então, esses aprendizados, e por isso contínuos, que a gente nunca pode dizer que atingiu, né? Então, as pessoas falam muito, inclusive, nos processos de formação de palhaço, né? De descobrir o seu palhaço, descobrir o seu clown. Isso tem um significado nos processos de formação, e ele é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa fundamental. Isso nunca acontece. Never. Nunca. Você nunca vai descobrir. Porque, simplesmente, a gente nunca vai se descobrir enquanto pessoa, indivíduo. A gente nunca vai descobrir-se, nunca vai se tornar-se aquilo que somos enquanto indivíduos. É um trabalho eterno. Termina quando a gente morre. Só porque morreu, inclusive, né? E não porque chegou a um lugar, a uma iluminação. Então, o palhaço também é uma eterna descoberta, na verdade. E a ideia de que já descobri é uma ideia muito perigosa, porque ela pode trazer de volta a rigidez que tinha sido quebrada pelo riso. Antônio, você tinha pedido a palavra, correto? Sí. À Hola, vontade. yo soy Antonio. Bueno, no soy de aquí do Brasil, así que se não entendem muito, aí me fala. Mas porque eu acho bem interessante, não? O que você está propondo hoje sobre los arquetipos, porque tem muito en común lo que es Hermes, esa parte de malandraje, ¿no? Y y de uno mismo, ¿no? De ese niño. Porque mismo una crianza a veces él va y hace una maldad, ¿no? Pero él va y hace, pero inocentemente también, con una inocencia. Entonces, ahí ese jeito de él es de malandraje, ¿no? Ahí você fala, oh, criança malandra esa. Eso está muy interesante. Yo acho que también las personas tienen mucho miedo de hacer un ridículo, ¿no? Luego que crecen. Entonces, eso eleva muito a la parte de la seriedade y al no dar un sonriso, ¿no? Medo de sonreír tem a gente a veces, muchas personas ten miedo de sonreír. Y es algo muy legal, ¿no? Porque a gente no enseñan a reír. Uno de crianza ya ríe, comienza a reír desde pequeño, ¿no? Desde los 11 meses ya uno da una pequeña gargaleada, ¿no? Y eso se va esqueciendo, ¿no? Como você falou también, que son como camadas, ¿no? Como si fuese un espejo y se va enchendo de pó, y si uno no va limpando, ahí uno esquece, ¿no? Durante el ritmo que va pegando. Acho que a misma sociedade, ¿no? Nos lleva a esos momentos. Lo que você fala de rir de uno mismo es de ahora también, porque hay uno, ya cuando uno ríe de uno mismo, también uno puede rir con los demás. Entonces, aí eso, uma coisa leva a outra. Eu faço palhaço, é minha especialidade. Então, quando você fala também, eu brinco muito quando falam, esse cara é palhaço, eu falo, tem que ter cuidado com as palavras que fala, porque isso também é uma profissão e um trabalho. Mas são como coisas, ¿no? De eso de que se usan esas palabras para falar palhaço a alguien, falar vagabundo, que você estuvo tocando esos temas. Y acho que también es bueno aceptar el fracaso, ¿no? Saber aceptarlo, porque luego que aceptamos el fracaso, ahí como que se abre también algunas puertas, ¿no? A la visión de uno mismo. Como usted mismo falou también, de que el palhaço, él se va a conocer todo el tiempo, siempre va a estar en una constante. Es un ciclo que va y vuelta. Cuando usted piensa que se conoce, ainda tiene que conocerse más. Entonces, acho que también es un trabajo muy introspectivo, ¿no? El que tiene que tener uno para llegar, digamos, a esas conciencias y darse cuenta de que
también reír ayuda a uno mismo también. Entonces, era como eso, que ahí quería aportar un poco. Parece muy interesante ahí su palestra, y de verdad, vale, obrigado aí. Eu que lhe agradeço, Antônio. Eu acho que você conseguiu fazer uma ótima síntese de todos os temas que a gente veio conversando aqui. Acho que por você, inclusive, vivenciar, né, o trabalho com a palhaçaria, né? Então, são territórios que você, sem dúvida, já deve ter percorrido. E essa questão da inocência que você mencionou no começo, ela é fundamental, né? Porque é exatamente aquilo, a característica pura do Hermes. E é por isso que essa história, né, ela relata exatamente no momento que ele nasce. Ele é pura inocência. E então aquilo acontece assim, espontâneo, como a criança faz, né? Então a criança vai, como você tinha comentado também, né? A criança vai fazendo isso naquela pura espontaneidade, achando tudo muito legal, muito bonito, e a gente vai, às vezes, pela chamada educação, podando, né? Sem compreender que ela tem um processo de desenvolvimento, vai ser natural, né? Ela chegar num dado momento que ela vai compreender, né? Mas pelos processos educativos, a gente vai podando, né, essa expressão natural, né, que é muito risonha, inclusive, da criança, né? E depois a gente tem muita dificuldade de descobrir de novo em nós mesmos aquela criança risonha, espontânea, ingênua, né? Que faz as coisas por impulso natural, por inocência, né? E a única maldade que existe está no nosso olhar, que é um olhar viciado pela cultura e pelos valores que a gente estabeleceu, né? Porque para ela é tudo descoberta, né? Assim como para o palhaço, né? E o palhaço é esse ser, né, fabuloso, né, que está sempre em descoberta, né? Porque é esse ser, né, da inocência humana pura, né? E da beleza humana mais sublime, eu diria. Mas obrigado, Antônio, pelas suas colocações. Lu Loures. Boa noite. A mão levantada aqui foi uma viagem, mas eu sumi, desapareci. Aí, agora outra mão. Tudo bem. Pode falar. Então, só para complementar essa citação do riso. Eu também sou palhaça já há muito tempo, desde a adolescência, agora que eu venho, tem uns anos que eu venho estudando, já tem uns 10 que eu estou na palhaçaria hospitalar. Então, assim, o que é lindo, o que é necessário dentro da comicidade, dos arquétipos, de tudo que a gente vem estudando e procurando na literatura, que a gente não sabe porra nenhuma. E, assim, e é bonito e necessário que a gente tenha isso todos os dias. E como é que se dá isso? Como é que se dá isso? É quando você vê a beleza. Não é uma positividade tóxica, isso é natural. Quanto mais você lê, estuda, troca, vive, mais se isso fica natural na gente. Então, eu sou muito feliz de estar com vocês, obrigada. Fiz umas coisas aqui e tudo isso só acrescenta, porque a gente cresce, né? E quando a gente cresce, a gente quer mais trocar e a gente aparece para nós. E esse fracasso é fabuloso demais. É muito fabuloso viver no fracasso e dar conta dele, rir de si. É para a gente que é leve, é para a gente que é ingênua, é para a gente que preserva a inocência. Embora tantas coisas, né? O Ogum aí, o cara lá, o genocida, né, da mitologia, esteja aí tudo fazendo essa merda toda na cabeça da gente. Ou seja, gratidão, a pessoa fala muito, é uma ansiedade, uma necessidade de querer estar junto com pessoas bacanérrimas, né? E um aprendizado fantástico. Muito obrigada, Alexandre. Eu curti demais e estou feliz com essa aula. Obrigado a você, Lu. Ótimo ter grandes palhaços e pessoas que estão vivendo no dia a dia, né, essa experiência. Obrigado. Lia e depois Diogo.
Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lia, sou do UFG, do Programa de Pós-Graduação. Minha pesquisa atualmente está me levando para caminhos de descoberta em relação com a mímica, então, com esse lugar aí que aos poucos eu estou fazendo relações da comédia e também do drama, tentando investigar essas possibilidades. E hoje, Ale, eu fiquei muito focada na questão do erro, assim, porque eu comecei a pensar no lugar do espectador, o quanto esse erro ele desperta potenciais diferentes, porque a gente ri da falha, né? A gente ri do erro do palhaço, do clown e tudo mais, só que de alguma forma a gente espera que ele acerte. A gente torce por ele. Muitas vezes, assim, igual o Burrei mesmo, muitas vezes durante a peça do Burrei, eu me via torcendo pelo Burrei, apesar de tudo, né? E o quanto isso está sendo utilizado também hoje muito no cinematográfico, né? Então, com os anti-heróis, essa coisa dessa comédia, desse erro que a gente ri do erro, mas a gente torce pra caralho que ele chegue lá e consiga. Enfim, foi um lugar que fiquei pensando muito aqui, foi uma exposição muito, muito grandiosa aí, muitas coisas, muitas referências, gostei muito. Obrigada, Lê, e é isso. Lia, tem uma coisa bem interessante que você falou, que é dessa questão dos erros, né? E dos anti-heróis, né? A gente torce porque eles são anti-heróis, no final eles assumem o lugar do herói, né? E aí é essa grande brincadeira da farsa, né? A gente acaba se identificando de alguma forma, né? Com ele, mesmo que seja invertida, né? E a gente vai junto, né? Vai junto com o Macunaíma, vai junto com o Bu, né? Rindo dele, mas, ao mesmo tempo, o grandioso disso tudo é que a gente faz a distinção, né? Das loucuras dele, né? A gente tem muita clareza, né? De que ele é um bufão. A gente torce por ele até, talvez, um pouco por compaixão, né? Diria assim, talvez. E essa questão do erro é interessante, porque tem uma frase de um jazzista, esqueci o nome dele agora, gente, é o do sax. Bom, que ele diz assim: não tema os erros, eles não existem. E essa frase eu acho ótima, porque ele é um músico de jazz que trabalhava muito dentro desse princípio do free jazz, né? Que é um eterno improvisar, né? Então, essa frase também tem contexto, né? Embora ela tenha uma sapiência muito grande, né? E ela precisa de muita flexibilidade também, né? Desse ser flexível, né, que o rir de si mesmo é capaz de dar, né? Porque é exatamente o princípio do jazz, né? O princípio do free jazz é esse. Na verdade, não foi um erro. Você colocou uma nota que nem você mesmo esperava que surgisse. E como é que você, então, né, percebe que uma música nova está nascendo agora ali, né? Como é que você percebe que uma cena nova está nascendo ali agora? Então, aquilo que a gente chama de erro é, na realidade, uma coisa que está num lugar que a gente não esperava, então, que estivesse. Não, nós mesmos que colocamos, inclusive, não esperávamos. Então, essa é a lógica que ele traz, né? E é um aprendizado grande, né, para o trabalho artístico, né? Porque é exatamente isso, né? E quanto mais a gente tem essa flexibilidade, essa capacidade de jogo, né, ativa, a gente é capaz de ter essa disposição, né, essa liberdade, essa flexibilidade de, né, entrar na brincadeira do inesperado no momento que ele acontece e fazer aquilo que em teatro se chama, né, improvisação, né, que não é nada menos do que isso. Você lidar com aquilo que a gente chama de erro, né, e jogar com ele, né, rir com ele e então aceitar o convite que o erro trouxe. Diogo, com a palavra. Boa noite. Eu sou Diogo, palhaço Massaroca, sou palhaço de rua desde 2006
E esse é um tema que me interessa muito. Eu estou enriquecendo aqui muito a bagagem, né, com a sua com a sua palestra, como você está dizendo, assim. Aí eu queria dizer algumas coisas, assim, né, que eu observei e foram me batendo na memória, assim. Tem uma frase do Fernando Pessoa que fala assim: o ser humano é o único animal que ri, e rindo ele mostra o animal que é. Que tem a ver um pouco com o que o Antônio estava dizendo, né? O Antônio, o palhaço aí, que a gente tem que tomar cuidado com o que ri, né? Porque o riso ele pode ter tanto essa coisa de cura, de expandir a visão, como também pode fechar muito e pode ofender, né? É sempre um caminho muito delicado, é um lugar assim que quando a gente se lança para a experiência do novo, nem sempre toca em lugares onde alcança o que a gente quer alcançar, né? Aí outra coisa que você estava falando também do bufão, né, e do palhaço, assim, que sempre é bem difícil, né, achar uma diferenciação do que é, né, do bufão pro palhaço, assim. E eu acho assim, o palhaço as pessoas riem dele, né? O palhaço se coloca para o riso e o bufão ele ri dos outros, ele coloca outras pessoas, né? Como coloca a comicidade em outras pessoas, né? Ele abusa um pouco disso mais para fora. O palhaço ele se coloca nesse lugar. E assim, eu sou palhaço e músico, aí eu achei interessante quando você falou do Apolo e do Hermes, né, que a música vem, mas que tem essa base na palhaçaria, né, e é um pouco o que eu faço, é misturar tudo isso, que é brincar com a música, né, deixar a música para mim também é um brinquedo, é uma coisa cômica, eu também trabalho com comicidade musical, né, que fazer rir através de jogos musicais também, assim. E, bom, era isso. Só queria comentar um pouco das coisas que me veio através das falas, né, de a sua e dos colegas que estão dizendo aí. E vamos nessa, né, outra coisa que eu lembrei é que a coisa do palhaço tem muito a ver com o conhecimento de si, né? Quanto mais profunda a gente vai se conhecendo, melhor é a palhaçaria. Eu acho que o palhaço que o mestre falou uma vez, ele é um atleta do coração, ele é um atleta do amor, ele é e aí quando a gente está nesse lugar de busca de conhecimento de si e nessa malhação toda, acaba que o que vem lá de dentro, quando pulsa essa coisa do amor, aí o riso, mesmo quando a gente se lança, ele toca mais, né, a maioria das vezes, nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de liberdade, né, de libertar, porque parece que aquilo que você estava dizendo, né, que quando a pessoa reprime muito, às vezes isso se torna violento, né? Isso não sei, mas parece isso vira uma violência e quando o palhaço vai lá e toca nesse lugar onde é reprimido e aí libera essa tensão, né? Então o riso ele também é a liberação de uma tensão que vem lá das profundezas, é algo que a pessoa às vezes ela quer fazer, ela quer se manifestar daquela forma, mas ela mesma não se permite, né? Então quando o palhaço vai lá e consegue fazer isso consigo mesmo, a pessoa se identifica com aquilo, né? E aí isso é um canal que se abre dentro da pessoa que está rindo também, né? Que é uma coisa que uma mestra falou uma vez, que é a menor distância entre duas pessoas é o palhaço, né? É uma coisa quando a pessoa ela se identifica muito com aquilo que está vindo. E é isso. Muito obrigado, Diogo. Acho que você trouxe ótimas contribuições, vocês todos estão trazendo, eu acho, né? Agradecer muito, inclusive, porque é uma
um lugar de partilha assim, muito bacana que a gente está fazendo aqui sobre essas experiências, né? E pelos mestres que vocês são, né? Sem dúvida, né? E essas questões que você trouxe, eu acho que elas são muito importantes, né? Isso que você acabou de falar, né? No final das contas, do palhaço enquanto um atleta do coração, que não somente esse exercício de você rir de si mesmo lhe liberta, mas quando o palhaço faz isso, socialmente ele está libertando outras pessoas e curando outras pessoas. Então, é de uma riqueza social, humana, né, enorme. Esse trabalho que o palhaço realiza, né, no mundo, ele é muito fundamental, muito importante. E foi algo até que eu acabei não comentando, que você trouxe para cá, que é muito importante, né, que nem todos, né, vão fazer isso que um palhaço faz, né? Nem sempre precisa ser palhaço para fazer isso. Muitas pessoas, né, aprendem a ser meio que palhaços em casa de si mesmos, né? Mas muita gente vai conseguir abrir essas portas através dos palhaços, que são palhaços que atuam, né, no mundo profissionalmente como palhaços. E esse trabalho, né, esse profissional que vai fazendo isso, né, libertando outras pessoas. E essa lembrança, né, um aspecto que o Antônio falou também eu achei muito importante, né, do que o riso, sem dúvida, às vezes, ele é perigoso, né, porque tem muito riso que é um riso, né, invertido, né, que não é o riso da sapiência, mas é o riso, né, da maledicência, né, é o riso do preconceito, né, de criar mais barreiras, né, e não aquele riso libertador que nos aproxima. E tanto mais coisas que você falou, mas muito obrigado pelas contribuições. Maria Dourado. Boa noite, gente. Boa noite, Alexandre. Eu acho que eu corro até o risco de me repetir, de repetir vocês, na verdade, mas eu fiquei muito feliz de participar desse workshop hoje, foi extremamente enriquecedor. E eu fiz de alguma forma, enquanto você falava, Alexandre, uma ponte com o que a Garde disse lá na abertura do evento. Eu até anotei, porque eu achei muito bonito que ela falou que a humanidade utiliza o riso diante daquilo que ela não pode vencer. E aí hoje você trouxe o riso, é aquilo capaz de flexibilizar a rigidez do campeão. E isso trouxe para mim muito a vulnerabilidade, se deixar afetar, né? Que eu acho que é um caminho que a gente, como sociedade, a gente tem seguido muito, de não ter esse processo de alteridade, de não olhar para o outro. E eu acredito que, de alguma forma, no palhaço, você precisa da autorização do outro para continuar o que você está fazendo. Então, quando você fala que a tragédia enrijece, eu acredito que a tragédia também ela cega, né? Porque a partir do momento que a gente não consegue mais olhar para o outro e ver as permissões que ele nos dá, as que ele não nos dá, que a gente pode atravessar o limite ou não, que o Diogo falou, o Antônio falou, né? Sobre a ingenuidade não ser a maldade, que o bufão e o clown têm essa diferença. Então, eu acho que são limites que o palhaço está aí para ensinar para a sociedade como um todo, e é também um processo muito psicanalítico até. Você foi falando sobre todas as questões, e eu fui pensando em muitas questões da minha própria análise, pensando, nossa, isso liga com isso liga com aquilo, que é um processo de descobrimento e de livre associação que também vem no improviso, né? Que a gente vai ter todo um repertório para poder usar em uma cena ou em qualquer outra coisa. E aí eu acabei pensando que talvez essa arte do palhaço ela poderia ser ao mesmo tempo uma estratégia, um escudo, mas eu não sei muito bem em que lugar o palhaço poderia ser um escudo, mas me veio isso de uma estratégia de lidar, mas também de se proteger, deixando uma vulnerabilidade à mostra, sabe? Não sei muito bem, só me veio isso de uma maneira muito crua e pequena, assim, na cabeça, mas me deixou muito feliz participar dessa mesa hoje, todo mundo incrível, muito obrigada pelas contribuições, muito obrigada, Alexandre. Inclusive, gostaria de perguntar onde mais você dá workshops, onde mais a gente pode te acompanhar para seguir nesse caminho de conhecimento, que foi muito incrível. Eu que agradeço, Maria. Bom, na verdade, eu sou professor aqui em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, e
eu estou a maior parte do meu dia a dia lá dentro, né? Mas com a internet surgiu, com essa coisa da pandemia, inclusive, né? Surgiram mais oportunidades de a gente fazer trabalhos que ultrapassam as fronteiras locais, né? Eu tinha dado cursos em outras ocasiões, né? Ou aqui na região onde eu moro atualmente, né? Mas já morei também em Campinas, já morei em Recife, já morei em Londrina, quer dizer, eu sou de Recife, natural, né? Já morei em vários lugares, né? E às vezes também em viagens, né? Mas uma porção bem menor, né? Mas pela internet hoje em dia a gente vê as coisas acontecerem. Então, de repente, mais para frente a gente pode ter a oportunidade de trocar de novo em outro curso, em outro workshop assim, né? Que eu vou ficar muito feliz de ter interação com vocês. Essa questão que você trouxe do escudo, do se proteger, eu fiquei pensando sobre ela. Talvez não fosse exatamente um escudo, mas o inverso do escudo, porque eu acho que é similar a uma coisa que todo ator tem que aprender. Quando a gente sobe ao palco, a primeira sensação que a gente tem é de que a gente quer sair correndo do palco. E então, a gente pode sair correndo do palco, mas a gente pode permanecer. Se a gente quer ser ator, a gente permanece. Mas aí a gente cria formas de sair correndo, ficando. E aí a gente começa a fazer aquilo que se chama atuar mal, né? Até a gente descobrir que só há uma forma da gente conseguir realmente fugir dali, que é aceitando que está ali, se entregando e ficando ali. Eu acho que essa é a forma de se defender do palhaço, que de alguma forma ele se entrega de uma forma tão aberta, tão livre, tão absoluta, que ele retira as armas. Não sobra uma possibilidade de ataque, porque ele abre essa margem. Então, eu acho que isso é a grande defesa. Então, ele se torna talvez inatingível por isso, porque ele já está atingido. Ele já está nocauteado, digamos. Você não vai nocautear o nocauteado. Então, de alguma forma, uma reflexão sobre essa provocação que você trouxe, que eu achei que foi muito, muito sugestiva. Mas é algo para a gente refletir, pensar, né? Porque são questões filosóficas, né? Inclusive, que ficam para a gente estar mesmo pensando e amadurecendo dentro de cada um de nós, dentro de cada experiência nossa. Mas então, muito obrigado novamente. A gente vai encerrando nosso minicurso, né? Aspectos míticos e arquetípicos da comicidade. Estou muito feliz em ter recebido todos e todos vocês aqui e que a gente tenha ótimas experiências aí de riso pela frente, né? Que a gente continue nesse caminhar eterno, né? Da busca do nosso, né? Ser palhaço, do nosso ser cômico, né? E desse atletismo do coração, que eu adorei essa ideia, né? Que o Diogo trouxe, que é esse exercício do riso no final, né? Que é um grande exercício de amor, né? Que a gente faz, e de sabedoria. Então, muita sabedoria, muito riso e muito amor para todos nós. Acho que a gente pode abrir as câmeras, né, para a gravação, talvez reconhecer e bater palmas, talvez, para percorrer na gravação vários rostos aqui. Obrigado. Abre o áudio geral, é bom. Obrigado, gente. Boa noite. Gratidão, Alexandre. Tchau. Gratidão. Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. boa noite. Tchau, povo. Tchau, tchau. Tchau.